se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Rei do Mato. A vila de Pedra Branca sempre foi cercada por uma floresta espessa e escura, daquelas que parecem sussurrar segredos aos ouvidos de quem ousa se aproximar demais. Ninguém andava por ali à noite, e até os animais evitavam os caminhos que levavam ao coração da mata. Os mais velhos falavam de um espírito antigo, um rei sem coroa que governava a escuridão com olhos de breu. As histórias eram contadas ao redor das fogueiras, sempre em tom baixo, como se algo pudesse ouvir. Diziam que o Rei do Mato era feito de folhas secas, musgo e ossos de viajantes perdidos, com uma coroa de galhos retorcidos e uma voz que imitava a dos entes queridos. Crianças desapareciam. Às vezes, voltavam, mas com olhos apagados e a alma vazia. Em uma noite de lua nova, uma mulher chamada Lúcia escutou o nome do seu filho sussurrado pelo vento. Ele havia sumido há 2 anos, e ninguém nunca encontrou rastros. A voz vinha da floresta, doce e familiar. Contra todos os conselhos, ela pegou uma lamparina e adentrou o mato, seguindo o eco tênue daquela lembrança. Quanto mais se aprofundava, mais o ar parecia pesar. As árvores se fechavam atrás dela, como se tivessem vontade própria. A luz da lamparina tremeluzia, revelando formas que desapareciam assim que olhadas de frente. O cheiro de terra úmida era sufocante, e havia algo mais, o odor metálico e doce de carne apodrecida. Lúcia caminhava sem rumo, mas guiada por aquela voz que dizia: "Mamãe". Não percebeu que os próprios pés já não tocavam o chão. Flutuava, arrastada por uma força que não vinha de fora, mas de dentro. O mato a queria. O mato a reconhecia. Um vulto apareceu entre as árvores. Alto, magro, com braços compridos demais. Os olhos como buracos negros. A coroa era viva, cheia de insetos rastejando entre os galhos. O Rei do Mato não falou. Apenas apontou para uma clareira à frente, onde algo se movia. Ali, deitado sobre um leito de raízes, estava seu filho. Ou o que restava dele. Os olhos estavam abertos, mas havia terra em sua boca. Quando tentou gritar, Lúcia percebeu que já não tinha voz. O Rei do Mato não permite gritos. Ele os coleciona. A floresta engoliu os dois, como sempre faz. E no dia seguinte, a vila encontrou pétalas negras caídas na soleira da casa de Lúcia. A marca do rei. Décadas antes, um homem chamado Vicente construiu uma cabana no limite da floresta. Era um ermitão, um dos poucos que dizia não temer o Rei do Mato. Mas todos sabiam que ele falava sozinho à noite, em voz alta, como se estivesse negociando com algo invisível. Vicente dizia que o rei era real, mas não era um monstro. Era justiça viva. Um guardião dos antigos pactos. E que a vila havia quebrado um desses pactos há muito tempo, quando queimaram uma mulher sob acusação de feitiçaria. Seu nome era Benedita, e ela morreu gritando uma maldição contra as raízes da floresta. Depois da morte de Benedita, o mato cresceu com fúria. Árvores brotaram em lugares secos. Animais selvagens invadiam os quintais. E vozes começaram a ser ouvidas nas noites sem lua. O rei havia nascido da dor e do ódio de Benedita, moldado pela terra para ser sua vingança eterna. Vicente contava que certa vez viu o Rei do Mato passar pela janela. Ele não andava, deslizava entre as sombras. Não deixava pegadas, mas as plantas murchavam onde passava. E ele trazia nas mãos um feto envolto em cipós. Disse que era o coração da floresta, ainda batendo. Certa noite, a cabana de Vicente foi encontrada vazia. Não havia sinais de luta, mas o chão estava coberto de folhas negras. Na parede, alguém havia escrito com sangue seco: "Eu fui julgado". A vila tentou esquecer. Mas esquecer não apaga a dívida. Na floresta, diziam, a cabana ainda existe. Mas ninguém que entra para procurá-la retorna. Ou, quando retorna, já não é mais quem era. E assim, o nome do Rei do Mato começou a ser falado apenas em sussurros, pois até o som carrega poder. Carlos era filho de um lenhador. Cresceu ouvindo que a floresta era apenas madeira e sombra. Seu pai não acreditava em lendas.
Cortava árvores com brutalidade, sem ritual, sem respeito. E a cada árvore tombada, um som estranho ecoava, como um gemido abafado vindo do chão. Quando Carlos completou 17 anos, o pai desapareceu. Saiu para trabalhar e nunca mais voltou. O machado foi encontrado fincado no solo, ao lado de pegadas que iam até uma clareira, e ali sumiam. Naquela noite, Carlos sonhou com uma figura feita de musgo e carne, que o observava com olhos secos e profundos. Ele tentou ignorar, seguir a vida. Mas a floresta começou a chamá-lo. Vultos surgiam ao seu redor. Vozes de seu pai, chamando por ajuda. E então vieram os espelhos, todos começaram a mostrar árvores atrás de Carlos, mesmo dentro de casa. Certo dia, ele cedeu. Entrou na mata, decidido a encontrar o pai. Levava um facão e a coragem de quem não entende o que enfrenta. A floresta o recebeu em silêncio. E então, começou a mostrar árvores com rostos humanos. Galhos que pareciam mãos. O ar pesado e doce, como se a própria floresta respirasse. E lá estava o machado de seu pai, cravado no tronco de uma árvore viva. Ela sangrava. Carlos ouviu a voz do pai, mas vinda de dentro da árvore. Ela pulsava. Suplicava. Quando tentou tocar o machado, o tronco se abriu como carne, revelando olhos. E sussurros. Muitos sussurros. Ele fugiu. Mas ao voltar para a vila, ninguém mais o reconhecia. Seu reflexo não era mais o mesmo. E toda noite, seus sonhos terminavam com a voz do rei dizendo: "Você é meu agora." A floresta marca aqueles que duvidam. Em um ano de seca e desespero, a vila fez o impensável. Um grupo de moradores entrou na floresta para derrubar árvores sagradas, aquelas que marcavam o centro do domínio do rei. Diziam que era superstição, que precisavam de madeira para sobreviver. Não sabiam que estavam colhendo maldição. O primeiro a morrer foi o ferreiro, enforcado em sua própria corrente. Depois, a professora, que enlouqueceu e começou a escrever em sangue nas paredes da escola: "O mato ouve. O mato vê. O mato vinga." As mortes seguiram um padrão, sempre na escuridão, sempre perto de coisas vivas. Era como se a própria natureza conspirasse para punir os profanadores. Árvores caíam sozinhas sobre casas. Animais domésticos desapareciam. E as crianças começaram a sonhar com olhos na parede. O prefeito tentou mandar queimar parte da floresta. Quando os primeiros galhos começaram a arder, uma tempestade absurda caiu sobre a vila. Raios atingiram casas. Um deles atingiu a igreja, destruindo o altar. Dentro, encontraram uma figura feita de raízes, ajoelhada, como se rezasse. No centro da vila, uma raiz enorme começou a crescer do chão. Em uma noite, ela havia se erguido como uma torre retorcida. E então, o rei apareceu. Ninguém viu seu rosto, apenas sua silhueta. Ele caminhava entre os telhados, e onde passava, a madeira apodrecia. Os sobreviventes fugiram. A vila foi abandonada, tragada por musgo e trepadeiras. Mas dizem que, em noites de silêncio profundo, ainda se ouve uma voz vindo do mato, recitando os nomes dos que ousaram colher o que não lhes pertencia. O rei não esquece. O rei colhe. Hoje, o que restou da vila é apenas ruína. Visitada por curiosos e aventureiros, todos advertidos pelas placas tortas e avisos dos antigos. Mas sempre há aqueles que não acreditam. Que acham que lendas não matam. Eles aprendem rápido demais. Camila era uma dessas. Pesquisadora de folclore, queria escrever um livro sobre o Rei do Mato. Entrou sozinha com uma câmera e um gravador. Deixou uma carta dizendo que retornaria em 3 dias. Nunca voltou. Mas a câmera, essa foi encontrada. No vídeo, Camila caminha por trilhas engolidas por folhas. Fala alto, desafiando o medo. Até que começa a ouvir vozes. Muitas vozes. O vídeo fica distorcido. Em certo ponto, a câmera cai no chão, e uma sombra passa diante dela, parando, e olhando diretamente para a lente.
A última imagem é de olhos sem fundo e uma mão feita de raízes alcançando a câmera. Depois, apenas som. Respiração. E o nome de Camila sendo sussurrado várias vezes, até a fita acabar. Hoje, há quem diga que o rei do mato está crescendo. Que sua floresta se estende por baixo da terra, silenciosa, enraizando-se nas cidades. Que postes apodrecem e muros racham por causa dele. Que ele não está mais preso ao mato. Ele tem herdeiros agora. Aqueles que viram, ouviram, sentiram. Eles carregam a maldição em seus ossos. E quando a noite chega sem lua, seus olhos brilham como buracos negros. Esperando. Chamando. Talvez o próximo nome que o vento sussurre seja o seu. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode